Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Peço a proteção do Mestre dos Mestres, Jesus, da hierarquia angélica e dos patronos de nossa venerável ordem, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos proteja e ilumine para falarmos sobre o tema proposto para esta noite. Daremos continuidade ao tema O que é o Ocultismo, de Gerald Anaclet Vincent Encaucé, cujo pseudônimo era Pape, que significa o médico da primeira hora. Pape dividiu esta obra em 3 partes: parte teórica, parte prática e parte histórica. Na última reunião falamos na parte teórica sobre a estética, os simbolismos, sobre Hermes, Zoroastro e Buda, que designam princípios encarnados em uma série de homens e não simplesmente um indivíduo. Para a Universidade Central do Egito, Hermes é um nome coletivo. O simbolismo da esfinge, a porta da iniciação, que as chaves analógicas da fórmula que resume uma conduta intelectual e moral, saber, ousar, querer e calar, que guiou e guia os iniciados de todas as escolas esotéricas. Hoje vamos falar sobre a Teodiceia. É o que contém o lado verdadeiramente místico das teorias ocultas, os problemas do mal, da sua origem e do seu fim, da queda e da reintegração da alma humana, da distinção dos atributos divinos e das relações de Deus e da natureza. Foram objetivo quase exclusivo das investigações dos maiores místicos da escola ocultista, como Jacob Boehme, Martinez de Pasquale, Cláudio de Saint-Martin, o filósofo incógnito e Fabre de Olivet. Para o problema do mal, ele pode ser resumido em poucas linhas. A origem do mal deve ser procurado no ente humano e não em outra parte. A causa do mal é a queda, e o fim do mal será a reintegração do homem em Deus, sem que o primeiro perca alguma coisa da sua personalidade. Para o ocultista, Adão não representa um homem individual, mas sim a coletividade de todos os homens e de todas as mulheres ulteriormente diferenciadas. Esse homem universal ocupava todo o espaço intra, ou melhor, interzodiacal, em que reinava como soberano. A imaginação de Adão, incitada pelo anjo rebelde, apresentou ao espírito do homem universal um raciocínio que provocou quase sempre todas as quedas, não somente universais, mas individuais, em todas as épocas. Adão, seduzido pela ideia da sua imaginação, dando-lhe ao princípio da matéria o meio de passar do estado de germe ao estado de realidade, e pelo exercício da livre vontade, uniria o poder espiritual de Deus ao poder material, ainda desconhecido nas suas consequências, e que assim ele seria o senhor do seu Criador. Deus não tinha que interferir senão para atenuar as consequências dessa catástrofe que tinha materializado, ao mesmo tempo, Adão e toda a natureza, que era o seu domínio e que deveria participar da sua reabilitação. Para atenuar o ato da criatura, o Criador criou
um plano físico, o ato que cada célula de Adão tornar-se-ia um ente humano individual. O homem, desde então, teve de purificar os princípios inferiores que tinham ajuntado a sua natureza pelo sofrimento, pela resignação às provas e o abandono da sua vontade entre as mãos do seu Criador. As reencarnações foram o principal instrumento da salvação. E como todos os homens são as células de um mesmo ente, a salvação individual não será total senão quando a salvação coletiva for realizada. Para ajudar a esta salvação, o Verbo Divino veio participar da encarnação e das suas consequências e dominar a morte física e os seus terrores no seu próprio domínio, a vinda do Cristo. Logo, os ocultistas, nas suas concepções místicas, são essencialmente cristãos. E os teósofos Jacob Boehme e Cláudio de São Martim também concordam com este ponto de vista. O homem deve trabalhar não somente para a sua própria salvação, mas também na sua reintegração e na reintegração dos outros entes criados. Para alcançar esse fim, os místicos formaram associações para realizar esse objetivo. Sob o ponto de vista dos Teodiceia, o ocultismo se une à doutrina cabalística sobre a constituição de Deus em três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, objeto de desenvolvimento por parte dos cabalistas cristãos. Deus é concebido como absolutamente pessoal e distinto da criação. Está presente como o espírito do homem está presente no seu corpo, sem nada perder da sua unidade. Do mesmo modo, Deus está em nós e é dentro de nós, e não numa região situada sobre as nuvens que precise procurá-lo. Ainda na parte teórica, ele vai falar sobre a sociologia. A sociologia sempre foi objeto de estudos dos templos, que ensinavam legisladores como Solon, Licurgo, Pitágoras e outros. Desde a antiguidade, a sociedade foi considerada pelos ocultistas como um organismo vivo. A sociedade é um ente vivente que tem o poder de criar e modificar os seus órgãos mais essenciais. A sociedade verdadeiramente moral, para o ocultista, é, pois, aquela que se aproxima da constituição ternária de todo o organismo superior e que compreende uma cabeça, um tórax e um abdômen social. Todo o ocultismo se baseia na Trindade, tudo é dividido em três. A economia política é a representação do abdômen. As forças jurídicas e militares representam a dupla polarização torácica. E as universidades e as religiões, a parte intelectual da sociedade. Esse é apenas um resumo da parte teórica do ocultismo. Vamos passar agora para a aplicação ou a prática dessas diversas teorias. A prática do ocultismo ou a magia. Do mesmo modo que o ocultista exige de seus discípulos aptidões morais, além dos conhecimentos intelectuais, ele sujeita também os seus discípulos a um adestramento particular, que se aplica ao regime alimentar e à respiração, e destinado a assegurar o poder da vontade sobre o organismo em todos os seus planos. É somente após esse adestramento preliminar que o ocultista toma consciência das forças latentes da natureza.
das forças latentes também encerradas na natureza e no homem, e não ainda descoberta pela ciência ordinária, bem que esta cada dia mais se aproxima delas. E ele pode compreender tudo o que se oculta de verdade e de erros sobre o termo de magia. E antes de nós começarmos as diversas magias humanas, que seriam as humanas, a natural, a infernal e a divina, ainda vamos nos ocupar desse adestramento e dos seus resultados. O produto mais elevado gerado pelo organismo humano, na sua parte puramente inconsciente, automático, é a força nervosa. E toda a atividade do aprendiz vai ser consagrado em obter essa força nervosa tão pura e delicada quanto possível. Depois, concentrar essa força, assim purificada, tão depressa como ele poderá fazer em um ponto bem limitado do organismo, no cérebro, ou mesmo do exterior, porque essa força pode ser projetada à distância. Ora, a produção da força nervosa está diretamente ligada ao regime alimentar e a sua purificação, a própria pureza desse regime pode por exercício, através dos exercícios de respiração apropriada. Então é muito importante a alimentação e a respiração. O regime mais próprio para agir eficazmente sobre a força nervosa é aquele que encontra menos substâncias animais. E esse respeito, o regime pitagórico é o mais favorável. Porém, esse regime, assim como o jejum de muitas religiões modernas, não eram praticadas por muito tempo. Em seguida, o estudante voltava ao regime misto, atenuado, ou ficava exclusivamente no vegetariano, conforme o seu temperamento ou o seu gosto, ou conforme o lugar em que ele habitava. O principal era evitar a introdução no organismo daquilo que Descartes chamava os espíritos animais. Os exercícios respiratórios tinham por fim aumentar ou diminuir a vontade, a quantidade de ácido carbônico no sangue, e isto retardando ou ativando os exercícios respiratórios. Por esse adestramento, o estudante entrava mais intimamente em relação com a natureza invisível. O mundo dos sonhos se abria primeiramente a ele, depois a visão direta, e a intuição se desenvolvia progressivamente. E os primeiros passos se fortaleciam no caminho dos mistérios. Então, veja o exercício para ele aprimorar todas essas aberturas do corpo astral, né? Vamos tratar da magia humana ou do microcosmo. Encerra todas as ações diretas dos entes humanos, uns sobre os outros, principalmente a ação do homem adestrado sobre o homem não adestrado. A sua chave é a utilização do corpo astral e a sua direção consciente, o que diferencia imediatamente da mediunidade. É nela que o adestramento progressivo pelo regime e a respiração representa um papel capital. A prática a atingir consiste, com efeito, em obter a saída consciente e progressiva do duplo astral, fora do corpo físico. Esse desdobramento está exteriorização, como diriam os experimentadores modernos, forma uma das aplicações mais interessantes sobre esse desdobramento. Então, aqui ele não quer que seja uma mediunidade onde você vai conversar com os espíritos inconscientemente. Ele quer que você tenha consciência daquilo que está fazendo. Esse desdobramento do ente humano, conhecido na mais remota antiguidade, começa a se apresentar
aos experimentadores contemporâneos disfarçados, de telepatia, mediunidade, hipnose e outros. Todos esses fatos estão ligados à saída não consciente, mas inconsciente do corpo astral. E esse último se obtém muito mais facilmente que o primeiro. E aqui ele vai nos tratar, nesse caso, trazendo outros elementos. Uma outra série de fenômenos devido à saída do corpo astral são os fatos de visão à distância, obtidos conscientemente por Santo Antônio de Pádua, por Swedenborg e anteriormente ainda por Apolônio de Tiana, e inconscientemente por alguns bons pacientes dos magnetizadores do começo do século. É por esse processo de visão direta que são manifestadas as afirmações das diversas revelações religiosas referente ao estado e às transformações do espírito após a morte. E aqui ele vai trazer experiências dos espíritos depois da morte física, conforme revelações de visões diretas. São experiências do espírito entre a morte e o novo nascimento, e dos espíritos suicidas. Todos os fatos terrestres são grafados, fotografados na luz astral. E esta regra é verdadeira para as ideias, como para os indivíduos e para os atos. E assim que uma ideia humana é uma força tão dinâmica e tão material como o calor e a luz. O adestramento da vontade é o verdadeiro adestramento da vontade para o ocultista, saber o que vai acontecer entre a morte e o novo nascimento. Uma ideia deixa os traços das suas atividades boas ou más no plano astral, e este traço pode ser achado muito tempo depois. O mesmo dá-se com os indivíduos inteiros que deixam no plano astral uma imagem da sua passagem pela Terra. É esta imagem que quase sempre os espíritos tomam pela aparição real daquele que invoca. Em outros casos, não há fraude de médium. Os fatos atribuídos pelos espíritas aos espíritos são, para os ocultistas, o resultado das forças emanadas do médium e, algumas vezes, aumentadas pelos auxílios dos elementais. Um só caminho excepcional permite pôr-se em relação com o plano invisível, sem perigo. É a teurgia. Só os mestres geralmente ocultos, sob os aspectos dos teurgos, têm o poder de agir conscientemente sobre os espíritos, em todos os planos da natureza, visível e invisível. Em relação à magia natural, nós vimos a magia do homem e a magia dos espíritos. Magia natural, verdadeira metafísica da física atual, e que muitos antigos herméticos estudavam de preferência. Ele tinha por fim fazer a vontade humana dinamizada agir sobre as forças viventes da natureza. Como o corpo astral age no homem, o estudo desse gênero de magia é, em grande parte, baseada na astrologia, o 7 planetário e o 12 zodiacal. Todas as operações mágicas são subordinadas ao estado astrológico do céu. Para o ocultista avançado, tudo na natureza é obra de espírito de graus mais ou menos elevados. A classificação desses espíritos representa um papel muito grande na magia natural. Também é preciso insistir sobre esse assunto muito importante e obscuro. Os espíritos se dividem, para os ocultistas, também em 3. Primeiro, os espíritos inferiores à natureza humana.
que seriam os espíritos dos elementos, os elementais. Esses espíritos são mortais, mas podem adquirir a imortalidade, elevando-se à natureza humana. São eles os silfos, os espíritos do ar, as salamandras, os espíritos do fogo, as ondinas, os espíritos da água, e os gnomos, os espíritos da terra. Dos antigos já estudavam esses elementais, e os Rosa-Cruzes. São espíritos que, não sendo nem bons nem maus por si só, ele tem uma índole de acordo com o homem que ele representa. Os segundos espíritos, iguais ou superiores à natureza humana. E nesta seção, que é preciso classificar os espíritos planetários da Cabala e os espíritos superiores ao homem, que a Igreja designa sob o nome de anjos ou demônios. E uma terceira categoria, conhecida somente dos práticos, e que é designada com o nome de espíritos astrais. Todos esses espíritos têm vontade própria e só vêm no momento da evocação e conjurações, se quiserem vir ou se forem forçados a isto. A cerimônia mágica, ou melhor, a experiência da magia cerimonial, consiste em jejum, em diversas purificações físicas e morais. O operador e os seus auxiliares é preciso ser número ímpar. Devem ser preparados vestimentas especiais e um gabinete de operação, da cor correspondente ao dia escolhido. É nesse gabinete que é traçado o círculo mágico, formado em 3 círculos concêntricos, contendo nomes divinos e os nomes dos anjos do dia e da hora. O círculo é a verdadeira fortaleza do operador. Enquanto ele estiver fechado no círculo, ele está ao abrigo das influências perniciosas. Uma vez entrando no círculo, o operador começa, em voz alta, a fazer apelos ou evocações. Quando se suplica ao espírito humildemente, é uma evocação. E é conjuração quando a gente força o espírito, por ameaças e nomes divinos, a manifestar-se mesmo contra a sua vontade. Os ocultistas se guardam com energia de evocar espíritos demoníacos e que eles combatem os feiticeiros que se entregam a esta prática. Demais, a magia cerimonial é geralmente proibida nas fraternidades elevadas, em que a teurgia lhe é muito mais preferida. A teurgia também é chamada de magia divina. Em magia inversiva, seria a magia negra ou a feitiçaria. Stanislas de Gaeta define-a muito bem. O pôr em ação para o mal as forças ocultas da natureza. Enquanto que o magista faz todos os seus esforços para ajudar a evolução das forças naturais, o feiticeiro emprega todas as suas forças a paralisar a livre expansão das forças evolutivas, em benefício das forças da morte e da involução. Na maior parte dos casos, aqueles que se crê dotado de poder maléfico é um pobre ignorante, que só possui um segredo pueril de magnetismo, e que então utiliza de melhor modo possível o seu saber para o mal. Uma das características da escola ocultista de iniciação é a proibição de pedir ou de receber presentes ou dinheiro para suas necessidades pessoais, em recompensa de uma assistência pelos meios mágicos. Exemplo de uma magia inversiva, né? É o enfeitiçamento à distância, o voodoo, pedaço de cera que, longe do paciente, é espetá-lo com alfinete. O outro tipo de magia é a de campanha, com suas fórmulas ingênuas, que é feitiçaria, mas magnetismo místico baseado nas velhas tradições cristãs.
seriam fórmulas de rezas, frases que você fala, fogo de Deus perde o seu calor, para alguém abaixar a febre ou coisa parecida, recitar o Pai Nosso invertido para fazer azedar o leite, são tipos de magia de campanha. A teurgia só age por meio da prece e do sacrifício. A sua voz, a sua prece, a doença, a própria morte recuam e param. Os cérebros humanos se modificam. Os próprios clichês astrais podem ser modificados ou transformados. Alguns autores a citam como magia divina, de cura de coisas boas para a humanidade. Então, aqui a gente encerra essa parte dos tipos de magia. E ele vai entrar agora na história. A história é constituída de diversas tradições ocultistas. Essa é a primeira. A segunda, a história da influência exercida exteriormente no mundo profano pelas diversas fraternidades ocultistas. E a terceira, consideração sobre os caminhos de realização do ocultismo contemporâneo. As tradições para se conhecer os ensinamentos do ocultismo, relativo às diversas tradições e à sua constituição, é indispensável fazer uma volta ao passado sobre a origem das raças humanas, sobre a fisiologia planetária, sob o ponto de vista do ocultismo. O bom é a história filosófica do gênero humano, de Antônio Faber de Olivier. E aqui ele divide que as raças foram em número de 4, diferenciadas por sua origem, a sua cor, e elas tiveram preponderância no planeta na seguinte ordem. Primeiro, os lemures, que ocupavam o Oceano Pacífico atual e que deveriam ser amarelos avermelhados. O segundo, os atlantes, que ocupavam o Oceano Atlântico, pele cor de cobre avermelhado. Os negros, originários da África atual, e os quartos, os brancos, originários do Polo Norte, do Mar Branco e do continente europeu, o último evoluído. E aqui ele vai contar-nos as correntes pitagóricas. A primeira corrente, pitagórica e platônica, a escola pitagórica primitiva, derivada diretamente do Egito e das tradições atlânticas, citaremos Pitágora, Aristeu e Filolaus. Na academia, é preciso principalmente considerar Platão e Crates, um iniciado. Axioteu e Xenocrates, que se esforçou em estabelecer as relações do platonismo com o pitagorismo. Aristóteles só desenvolveu por escrito o exoterismo, que era externo, e guardou o interno, o esoterismo, para ensinar oralmente os raros discípulos, entre eles, o Alexandre o Grande. Os seguidores e defensores de Aristóteles ignoraram a existência do esoterismo, a tal ponto de não considerar nenhum membro do liceu como verdadeiro iniciado. O neopitagórico se ocupava do misticismo com tendências às ciências, à matemática, ao simbolismo dos números, no século I, representado por Apolônio de Tiana e os seus sucessores. Os neoplatônicos são os que dão mais luz sobre o plano astral e os espíritos astrais, como Tracilo, no reinado de Tibério, que mandou matar Platão. Da escola de Alexandria, o mais dos iniciados, Amônio Sacas, que passa por ter adotado o cristianismo em todo o seu ritual, cujo princípio é tirado da filosofia e religião persa, fundada por Zaratustra e no grego Zoroastro, que deu origem a uma quantidade de alunos brilhantes que a humanidade deve conservar o seu nome, como Herênio de Orígenes, o inspirador de Allan Kardec.
A corrente alquímica chega até 1400. Giordano Bruno, o inspirador de Descartes, Spinoza, Shirley e até Hegel. Spinoza abre a série dos filósofos inspirados na cabala judaica, na seção não mística. Termina com o anjo desta corrente de erudição e filosofia, Antônio Fabre d'Olivier. Nos fala do ternário universal para se chegar à liberdade, o destino, o homem e a providência. A corrente mística cristã, nesta corrente, encontramos os mestres reais do ocultismo contemporâneo. Seus mais ilustres são os gnósticos, que abre a série Simão Mago, Saturnino, um dos cabalistas da gnose, Bardesano, Basílio, e Valentino, autor da Príncipe Sofia, e o chefe da escola de Alexandria. Entre os membros da igreja, os ocultistas consideram São João e São Paulo. São Paulo, que mais contribuiu para difundir o ternário do homem de espírito, alma e corpo. Chegamos aos enciclopedistas, Paracelso, ocultista, criador da homeopatia e quem melhor estudou o corpo astral e o plano astral. E aí continuamos com Jacob Boehme, Roberto Flander, e chegamos então ao principal conhecido como filósofo e como vidente ligado às fraternidades cristãs, que é Swedenborg. Mestre de Martinismo Pasquale, que iniciou Cláudio de São Martim, cabeça da ordem martinista. E aí o Lavater, considerado como um dos precursores do espiritismo, do Maistre, Bernard, Balanche, que nos conduz a Eliphas Levi, aos quais, com Luiz Lucas, se ligam ao ocultismo contemporâneo. O ocultismo contemporâneo, a descoberta e a difusão do ocultismo prático, que constituíram o magnetismo e o espiritualismo. E aqui, então, os nossos irmãos, eles começam a se unirem para combater o materialismo e desenvolver algumas coisas. Porém, o Eliphas Levi é o que consagra o ensino metódico e histórico do ocultismo. E aí, Pape constitui o seu Supremo Conselho com 21 membros em Paris e se estende pela Europa e pela América. Prossegue a luta contra o materialismo e o ateísmo. O sistema é de iniciadores livres que não estão ligados a nenhum centro e pode conferir diretamente a iniciação, que funciona conforme a lei de geração de células, criado no século XVIII pelo martinismo e seguido pelo iluminismo. Os ocultistas da Europa e da América formaram, com o nome de União Idealista Universal, uma espécie de federação, que reuniu mais de 25 mil membros, e que possui jornais e revistas em quase todas as línguas. No Brasil, o que se destaca é o pensamento de Antônio Olívio Rodrigues em língua portuguesa. Muitos nomes são citados nesse livro. Aí, o ocultismo, tal como podemos expor, um assunto tão vasto, pede que busquemos nos aprofundar mais nesse assunto. Mas tentemos mostrar algumas linhas gerais. Não temos de julgar esta doutrina filosófica e não podemos deixar de notar que ela não mudou através dos séculos. Espero ter trazido algumas informações bem ricas a respeito do que é o ocultismo. Muito obrigada a todos.